A paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor. E, mais uma vez, nós estamos aqui para trazer da parte de Deus alguma coisa para nosso deleite espiritual, para a nossa vida. E eu queria meditar aqui no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, só o versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, o que eu quero trazer para a gente hoje aqui nada mais foi do que uma escolha. Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Deus, quando criou Adão com o livre-arbítrio e orientou: faça assim e não faça assim. Você tem tudo para sobreviver aí, mas não mexa ali não. Então, as nossas escolhas vão nos levar a algum lugar. Isso aí ninguém duvide não. Nossas escolhas hoje será o nosso futuro amanhã. Todas as nossas escolhas vão nos levar a algum lugar. A Bíblia diz, irmãos, que de que se queixa o homem? Se queixe, pois, do seu pecado. Mas não é uma regra, não é isso. Não quer dizer que... E quer dizer, Jó, me mostra o pecado de Jó para passar por aquilo. Então não é uma regra. Aí quer dizer o seguinte, que se muitos têm motivo de se queixar por causa dos seus pecados, por causa das suas decisões. Mas não é uma regra, que nem eu estou falando. Porque tem muita gente que sofre sem ter dado motivo para aquele sofrimento. Às vezes, a gente sofre por causa de um parente. Não foi a gente que errou, foi o parente. Mas a dor do parente nos atinge. Quem não sofre quando um familiar envereda pelo mundo das drogas, da criminalidade? Qual é a mãe que se sente feliz com a atitude de um filho nas drogas? Nenhuma. Nenhuma mãe gera um bandido. Nenhuma mãe gera um artista. A mãe simplesmente ela gera um filho. E aí a escolha de cada um é individual. José não escolheu ir para a cova, não escolheu ser jogado lá na cisterna. Não. José, ele não pediu a Deus, me dá sonhos. Não, foi Deus que deu. Só que tem um detalhe. Deus conhecia o coração de José. Nenhum dos irmãos deles era capaz de receber a missão que Deus deu a José, porque Deus conhece o coração de cada um. Sansão, enquanto ele obedeceu, não tinha quem o derrotasse. Mas Sansão foi derrotado por si próprio, por arrogância. Não se deve brincar com o pecado. Sansão, ele premeditado, achou que venceria todos, porque nunca tinha perdido. Nunca tinha perdido uma batalha. E aquele perdeu para o inimigo e perdeu a graça de Deus na vida. Só depois de muito tempo de preso que ele obteve novamente a graça. Então, irmão, é uma decisão, é uma escolha servir a Deus.
E são poucos que tomam essa decisão por completa. Alguns nas igrejas, a decisão dele é para servir a Deus, mas é um pé lá e outro no mundo. É servir a Deus, mas Deus não manda na minha vida, quem manda nela sou eu. Mas aqui há a diferença de Daniel. Ele propôs, ele decidiu, colocou no seu coração não se contaminar. Aqui está falando de manjares. Mas aí, irmão, aqui está o ápice da história. Ele colocou no seu coração, foi coisa determinada por ele. E eu não vou me contaminar com os manjares. Assim é a vida, é o crente. Ele precisa propor no seu coração, nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu pensamento, não se contaminar com os prazeres que o mundo oferece. Satanás todo dia coloca um prato assim para você comer, e é daquele tipo de comida que você gosta. Ele conhece a sua fraqueza. Mas aí, se nós analisarmos todos os homens de Deus, todos eles tiveram um propósito. Deus está atrás desses homens que deem a sua vida, que tem um propósito, independente se eles vão sofrer as consequências, se eles vão morrer, certo? Então é uma decisão. Daniel propôs não se contaminar com manjares, com palavras tão bonitas que afagam o ego. Sempre bato nessa tecla, porque hoje em dia nas igrejas não se combate mais, irmão, o pecado. Hoje em dia as mensagens de hoje é só bam bam bam, é só que você vai vencer, que essa guerra não é tua, e não tem guerra que é minha. A guerra que Deus está comigo é aquela que eu não posso vencer. Mas as guerras, a luta contra o pecado sou eu que tenho que guerrear. Tenho que me despojar, me limpar, tenho que propor uma vida consagrada no altar de Deus, na presença de Deus, me desvencilhar de toda armadilha, me purificar. E de que forma? Andando na palavra, vivendo a palavra, andando no Espírito. É a Bíblia que nos diz: se andarmos em Espírito, não faremos a vontade da carne, ou seja, da velha natureza. Nós teremos vitória sobre a velha natureza, se dermos lugar à palavra de Deus, se andarmos na presença de Deus, vigiando, meditando, guardando a palavra, determinando, aí falando que Deus determine, não, é propondo, né? Propôs no seu coração não se contaminar, não ser levado por vento de filosofias, por doutrinas diz a Bíblia, de demônios, certo? Então, cabe a mim e você propor, irmão, viver uma vida de consagração, porque não sabemos nem o dia nem a hora que ele vai voltar. Ele não está vindo, não, ele vai voltar. Mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Daniel assentou, propôs no seu coração, se todos os crentes procurassem viver consagração todo dia, se os crentes não esperassem que o pastor determinasse 30 dias, programasse avivamento, que é avivamento de palha, que avivamento nunca é produzido por homem. Não adianta inventar isso. É fogo de palha. Pode ver, tudo isso é fogo de palha. O avivamento é pessoal, que Deus requer de nós. Não há nenhuma passagem bíblica que diz que os homens inventaram o avivamento, a não ser que Deus determine. Mas o avivamento que Deus requer de nós não é só um dia, é todos os dias, 24 horas. É todo santo dia. Colocar, determinar, não, assentar no seu coração. Não vou ceder às tentações, vou guardar a minha mente e o meu coração
guardar a minha alma para que possa estar diante de Deus e Ele possa me receber, certo? Então, como guardar? Observando segundo a palavra, andando na palavra, andai em espírito. Aqueles homens não eram batizados com o Espírito Santo, nem Daniel, nem José, nenhum deles, mas era o temor a Deus, era o propósito, propósito. Por que Noé foi arrebatado? Enoque, porque alcançou o testemunho que agradará a Deus. Ah, se todo crente procurasse fazer por onde agradar a Deus, e isso seria o bastante para Deus fazer maravilhas no meio do seu povo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.